Boa tarde, então. Eu coloquei no chat aí, vocês estão me ouvindo bem? Acho que eu aumentei o volume aqui, acho que está tudo certo. Eu coloquei no chat aqui do lado o vídeo do semestre passado, tá? Com essa mesma reunião aqui gravada. Então, eu vou atualizar isso, eu vou colocar uma versão desse semestre, até porque nessa prática algumas orientações aqui vão mudar, pouca coisa, tá? Mas, como eu disse, né? Pouca coisa, então, enquanto não coloco lá no canal do YouTube, tá? Dá para ver esse vídeo aí, se for necessário depois, né? Para, sei lá, ficou na dúvida aí com relação ao que é para fazer. Beleza, então tá aí para ajudar. Eu vou atualizar isso aí, daí eu mando para vocês. Deixa eu. Vamos fazer o seguinte, tá? A gente continua gravando, tá beleza? Deixa eu fechar isso aqui e compartilhar a tela do Aprender aqui rapidamente. Tá, se tiver tudo certo, vocês devem estar vendo aqui, tá? Por favor, qualquer coisa vocês falem, tá? Vocês devem estar vendo aqui a moral do Aprender aqui, né? O roteiro da semana 11, tá? No meu browser. Então, vamos lá desde o começo, né? Já está lá o material, tá? Desde a semana passada, porque a turma 3A teve essa prática que começou antes, né? E já está lá também com relação à semana 11. Vamos só tirar essa parte aí do caminho, né? Os links para anexar o relatório, tá? Para essa semana, a gente está definindo um prazo de uma semana. Então, hoje é dia 7, tá? Meia-noite da sexta-feira, dia 14, para a turma de vocês, né? Vai ser o prazo, a turma 5 e a turma 6, né? Então, se você clicar aqui, já está lá com o prazo, tá? Na semana 11 em si, o relatório, quer dizer, a única coisa que vocês vão ter que entregar é o relatório, tá? Na próxima prática, acho que vai ter que entregar 1 ou 2 arquivos de áudio, né? E daí a gente comenta em conjunto com o relatório, porque nessa semana a gente vai estar vendo amplificador transistorizado, né, com aplicação aí para amplificar um sinal de áudio, tá? Então, em linhas gerais, pessoal, qual que vai ser o objetivo dessa e da próxima práticas, né, semana 11 e 12, né? A gente vai fazer um amplificador aí com 2 estágios, tá? E pegar lá no final, né, quando tiver tudo certinho, projetado e tal, pegar um sinal de áudio num arquivo .wave, a gente já tinha adiantado isso lá no começo do curso. Eu vou padronizar e fornecer um arquivo só para todo mundo, né? Um arquivo de música com volume baixo. E aí você vai pegar o amplificador e amplificar esse sinal e gerar um arquivo .wave de saída. Vai ser devolvido lá na segunda prática, né? Junto com o relatório. Aí, né, só para algumas particularidades aqui, como a ideia é casar aí com a teoria e tal, os 2 estágios de amplificador vão ser estágios com um único transistor. Tá? Escolhemos aqui TBJ, né, transistor bipolar, e no caso o primeiro estágio vai ser um emissor comum, normal, só que, tá, como a gente está implementando aqui, está projetando um amplificador de áudio, a gente está colocando na saída uma carga que no Spice a gente já vai falar e vai ser modelado através de uma resistência, tá? Mas uma carga relativamente pesada, assim por dizer, né? Ou seja, uma resistência baixa, tá? Que vai puxar muita corrente, dissipar muita potência, entre aspas, né? Mas uma carga pesada nesse sentido aí. Então, ou seja, né, você vai ter uma carga na saída do amplificador, que é o alto-falante ali. A gente vai adotar o valor de 8 ohms para impedância de entrada, que é uma impedância baixa, né? E daí tem aquela história, né? A gente vê na teoria, né? O emissor comum tem uma impedância de saída que não é tão baixa. Então vai ser necessário um estágio de buffer para apresentar uma impedância de saída baixa para a carga. Então, qual que é a ideia? Na semana 11 a gente vai projetar o primeiro estágio, que é o emissor comum, que vai fazer amplificação de tensão de fato. E na semana que vem, né, a gente vai projetar esse buffer, né, o coletor comum, tá? Só para apresentar uma impedância de saída para a carga, depois colocar as duas coisas em conjunto, fazer mais algumas análises e
né, fazer aquilo que eu comentei, que é pegar o arquivo de áudio e dentro do Spice, tá, amplificar ele. Então, na simulação mesmo, ele vai amplificar. Você pega a tensão na carga, a tensão na saída, gera um outro arquivo de áudio e devolve com o relatório. Então, em linhas gerais, é isso daí. Aí, vamos lá. Tá? Só para indicar aqui, né, onde está o quê. E depois eu vou passar para falar exclusivamente em cima do roteiro. Tá? Daí acho que é mais fácil, mas só para indicar aqui, na página da semana 11, a gente tem descrição geral do objetivo do par de práticas, tá? Que é o que eu acabei de falar, né? Pegar um arquivo no formato .wav de entrada, projetar um amplificador com a especificação, tá? De que ele tem que amplificar em termos de amplitude, tá? Não estou colocando aqui em dB, né? Tá 10 dB também, mas amplificar a amplitude de tensão em 10 vezes pelo menos, tá? Isso também eu estou chamando a atenção, né? Que pelo menos significa maior ou igual a 10, tá? Essa prática aqui, a gente já passou por algumas turmas aqui dessa vez e o pessoal estava tendo dificuldade, um grupo particular, nesse sentido de achar que tem que ser 10 vezes cravado, tá? Você tem que ter um amplificador que vai amplificar exatamente 10 vezes. Não, é pelo menos 10 vezes, mas aí eu só chamo a atenção para tomar cuidado dependendo do ganho que você colocar aí, né? Se ele for muito alto, você pode distorcer o sinal na saída, né? Então, preste atenção nisso, mas pelo menos 10 vezes, então maior ou igual a 10 vezes o ganho total, tá? Dos dois estágios, que vai estar contido no primeiro estágio, né? Aí, aqui na página, você tem o quê, né? O roteiro, a gente vai comentar ele já, está aqui, está atualizado com relação ao semestre passado, e um vídeo, tá? Que ele está aqui mais para adiantar, né? Mas é meio que um mini tutorial, justamente para exemplificar aí, né? Mostrar como é que você pega um arquivo .wav, né? Importa ele para o LT Spice, vincula o arquivo .wav é um vetor, né? Uma listagem ali, lógico, é estéreo, então tem dois canais e tal, mas um vetor com duas colunas, imagina aí, né? Que vai ter a amplitude do sinal de áudio listado diretamente ali em função do tempo, né? Então, isso daí. E daí, ou seja, esse vídeo está mostrando como você pegar esse .wav aí, que você pode gerar no seu celular, o que seja, né? Um arquivo de música e tal, e importar ele no Spice e vincular ele a uma fonte de tensão. Então, de tal forma que a tensão que a fonte de tensão vai gerar vai ser o sinal de áudio, né? Lá em termos da simulação ali. Poderia ser uma fonte de corrente também, não tem problema nenhum. No caso aqui, amplificador de tensão. Então, a gente vai estar dando exemplo aqui com um amplificador de tensão. Além disso, o vídeo mostra como você faz o que você vai ter na outra ponta ali do amplificador, né? Que é pegar a tensão na saída ali, a tensão no alto-falante, simulado ali no ambiente do Spice, e exportar isso para um outro arquivo de saída. E daí, em teoria, isso deveria ser uma versão fiel, porém amplificada, né? Do arquivo WAV de entrada, que está com volume baixo lá. Então, simples nesse sentido. Aqui, eu já coloquei, tá, o link do Google Drive com o arquivo de áudio .wav, que a gente vai usar por default aqui, né, por padrão, na entrada, tá? Mas, de novo, tá? Esse vídeo e esse arquivo a gente vai usar quando tiver tudo projetado certinho, lá no final da prática da semana 12. Mas já estão aqui. E aqui está falando que o prazo é de uma semana, tá? Beleza, pessoal? Acho que isso é descrição geral aí, tá? Do que vai ser feito. Alguma dúvida? Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade aí para me interromper, tá? Pode puxar o microfone aí sem cerimônia, ou eu estou de olho no chat aqui, tá sempre aberto. Deixa eu salvar aqui, falando nisso, a lista aqui só para controle. Meu caso aqui, e daí, beleza. Vamos lá, bora lá. Então, deixa eu descompartilhar agora o aprender. Então, tá tudo lá, tá? Eu vou discutir aqui. Agora, vamos para o roteiro. O roteiro e alguns documentos adicionais que eu queria falar, então até por isso que eu estou puxando aqui no PDF Reader, né? Que são esse aqui
e esse aqui. Oh, caramba. Tá. Aí, pessoal, aqui tá, né? Se clicar no link lá, você vai cair nesse roteiro PDF, lá na página que eu acabei de mostrar. Eu vou comentar, por favor, leiam, né? Eu vou comentar os aspectos mais importantes aqui, as coisas mais gerais, tá? Para dar uma orientação, tá? Então é o seguinte, começa, né, na seção 1 aqui com o objetivo, tá? Então no final do par de práticas é repeteco do que está lá na página, né, que a gente acabou de falar. Você vai amplificar um sinal elétrico de áudio proveniente de um arquivo WAV e gerar um arquivo WAV de saída com um ganho de pelo menos 10 vezes, tá? Para começar, já tem umas tarefas preparatórias aqui e algumas delas estão aqui a caráter, né, mais de revisão da teoria, tá? Então, possivelmente, você está acompanhando a teoria em paralelo, né, com o curso. Aí, esses vídeos aí, eu utilizaria para revisar, tal, se necessário, né? E daí eu vou comentar eles, né? E vão ter outros que, embora, né, sejam, todos esses vídeos aqui são do curso que o professor Edil gravou no segundo semestre, se eu não me engano, de 2019, tá? Que está no YouTube, né? Talvez vocês já tenham visto e tal. Então, mas tem outros, né, como eu disse, que vão ser bem importantes aqui para você realizar o projeto. Então, quando for o caso, eu vou chamar a atenção aqui, tá? Os dois primeiros, tá, derivação aqui, definição de ganho e impedância de entrada das diferentes topologias de amplificador aqui, e aqui incluindo, né, esse vídeo 1 e esse vídeo 2, tanto MOS quanto TBJ, tá? Nós vamos usar transistor bipolar NPN. Então, vocês podem focar aqui, né, se for revisar tal. Lógico, né, está fazendo a teoria, estude a teoria e tudo mais, né? Mas estou falando para finalidade dessa prática aqui, tá? O primeiro vídeo, em particular, trata do emissor comum, né? Note que na semana 11 nós vamos estar projetando o emissor comum, então a derivação desses parâmetros, tal, do emissor comum. E o 2, além né, do fonte comum, no caso do MOS, tal, né? E o vídeo 2 trata do coletor comum. Então, note que na semana 12, né, a gente vai projetar um estágio coletor comum. Tá? Além disso, o vídeo 2 trata do dreno comum, no caso do MOS, né, base comum e porta comum no MOS também. Tá? Tem tudo isso aí. Então, lógico, tá? Para a finalidade dessa prática, aqui você pode ir lá e pescar a parte que interessa aí que eu estou mencionando. Depois você tem um vídeo que fala do ponto de polarização, né? Talvez esse aqui seja mais importante de você realmente dar uma revisada nisso aqui, tá? Se não estiver bem seguro, né? Então, ponto de operação, ponto de polarização de amplificadores e qual que é a influência, né, que isso vai ter na linearidade do sinal amplificado na saída, ou seja, né, influência do ponto de operação na excursão do sinal de saída, né? O que vai acontecer se o ganho for muito alto, distorcer o sinal, etc. e tal. Então, pode ser certamente vai ser bem útil na hora do projeto, tá? Daí você tem uma ilustração aqui bem genérica, né? Na forma de uma caixa preta com impedância de entrada, impedância de saída e uma fonte de tensão para representar o ganho, né? Então, a fonte de tensão na saída aqui, que é o ganho de tensão vezes a tensão na entrada que está caindo sobre a impedância de entrada. É né? Uma representação do amplificador que a gente vai projetar. Lógico, ele tem 2 estágios, então, de novo, né, ele está aqui como uma caixa preta sem os detalhes internos. Mas aqui na figura, tá, você tem a fonte com a sua impedância de entrada e está representado aqui o fato de que lá no final você vai associar, né, a essa fonte de tensão um arquivo WAV. Então, ela como na simulação, se ela estivesse gerando o arquivo de áudio aqui, né, ela vai estar para todas as finalidades ali. É isso que você vai estar simulando na hora que você fizer a análise do transiente no SPICE. Se você pegar a tensão corrente de qualquer nó, você vai ver o arquivo de áudio ali. Então, é isso, né? E daí, outra coisa importante, né, para tirar de informação dessa figura, é que né, a gente está adotando aqui, tá, por padrão, como eu disse, uma impedância de saída aqui para simular, né, para modelar um alto-falante de 8 ohms, tá? Que é valor típico, né? 4, 8, 16 ohms são valores típicos aí de alto-falantes grandes, alto-falantes menores, como esses usados em fone de ouvido, assim, tal, pode ter uma impedância um pouco maior, dezenas de ohms, tá?
Mas, de qualquer forma, veja que são impedâncias baixas, né? Então, até por isso, aquilo que a gente falou, o estágio ali do buffer é necessário para que esse cara aqui, né, para que o alto-falante, nesse caso aqui, enxergue uma impedância de saída baixa, né? Senão você vai ter perda de sinal ali. Tá? Tem que ter casamento na entrada e na saída e tal. Beleza, pessoal. Então, é isso que está ilustrado aqui, tá? Então, meio que uma introdução e é isso. Acho que não tem mais nada para comentar aqui. Bom, aí a gente começa, de fato, né, sessões 2, 3 e 4 desse roteiro. Está meio que organizado aqui para dividir o projeto em 3 etapas, vamos falar assim, né? A primeira etapa que é projetar o ponto de polarização, tá? Você vai projetar ali os valores quiescentes de tensão e corrente, tensão no coletor, etc e tal, né? Para você estar no regime de operação correto, né? E também para você ter toda aquela questão lá que o vídeo que eu comentei, né? Aprofunda bastante, que uma excursão adequada para o sinal de saída, tá? Etc. Então, a seção 2 vai tratar disso, da polarização. As outras duas partes ali, né, diz respeito ao capacitor de desacoplamento, perdão, do ponto de operação e os capacitores de acoplamento do sinal, porque a gente vai realizar acoplamento capacitivo, né, entre a entrada e os estágios e entre os estágios entre si e também com a carga, né? Então, usando capacitores em série e tal. Então, você tem que projetar esses capacitores, tá? Então, essa aqui é a etapa posterior. Para começar, né, com a polarização, o que foi feito aqui, tá? É dividir entre as duplas e atribuir diferentes transistores, tá? Para que cada um, né, pegasse um transistor diferente. Tá por ordem aqui, né? Então, as turmas 5 e 6 estão lá no final, beleza? Vamos lá. E daí está separado, né, por cores aqui, né? Quer dizer, branco e cinza no caso. Então a turma de vocês deveria ser desde o 32, tá? Confiram aí se o nome de vocês está por aí, até o 41. E daí, como eu falei, né? Tem um modelo do transistor, tá? NPNs, só para orientar aqui, né? Uma coisa é o seguinte, primeiro ponto, né? Talvez esses transistores que a gente escolheu aqui, tá? Não seriam os mais apropriados para você usar no amplificador de áudio. Aqui no meio tem amplificador que seria talvez apropriado para usar para RF, para potência, sei lá. Mas já foi verificado, em termos dos betas, do VCE máximo, etc. e tal, que todos vão funcionar nesse projeto, especialmente em ambiente de simulação. Então, sem problemas nesse sentido. A razão para isso estar desse jeito é justamente, né, para ter uma quantidade grande de transistores aí e cada um poder pegar um diferente. Tudo bem? Então, sem problemas, tá? Não deveria, ou seja, não deveria haver problemas em termos de você usar esses caras aqui para fazer a simulação que a gente vai fazer. Posso afirmar isso com segurança. A segunda coisa, tá? São todos modelos que estão na biblioteca interna do LT Spice. Tá? Então, você não vai precisar importar nada. Tá? Você vai ver que tem uma quantidade razoável de etapas no projeto aqui. Então, não quis colocar aqui, né, um passo adicional de você ter que achar um transistor externo e importar. Eles estão todos lá, contanto que você se lembre de fazer a sincronização, né? Pegar a versão mais atual da biblioteca do Spice, tá? E daí, vamos lembrar, né? A gente comentou lá no começo, se eu não me engano, você tem que ir lá na ferramentas, né? Tools e Sync Release, né? Que é sincronizar a distribuição e tal, e aí ele baixa tudo e daí você vai achar esses caras lá direto, tá? E terceiro, né? Terceiro ponto aqui, se alguma dupla mudou, né? Teve alguma modificação aí vocês podem entrar em contato comigo no final dessa reunião, pelo chat, talvez, não sei, e a gente faz uma atribuição novamente, reatribui, né, o transistor, a gente vê como é que modifica aqui, beleza? Então vejam se está tudo certo aqui, tá? São aquelas duplas lá das primeiras duas práticas. Ok. Tranquilo, pessoal? Seguindo, então, vamos lá.
Daí, depois dessa tabela, você tem, vamos colocar aqui, né, um template aí do que vai ser o primeiro estágio, né, como é que é o esquema de polarização que a gente vai usar, né. Então, é um emissor comum, tá? Você vai definir o esquema para definição da tensão na base aqui, tá? Que vai influenciar o VBE e a corrente do coletor, né? E, portanto, a tensão no coletor também é usando o divisor de tensão, então R1 e R2, tá? Esse esquema aqui, embora existam outros esquemas com realimentação e tal, tá? Vamos adotar por padrão esse esquema aqui para realizar a polarização, e daí vocês vão ter que definir os valores dos componentes. Então, a primeira etapa de projeto aí é definir, tá, esses 4 resistores aqui, R1, R2, resistência do coletor e do emissor. Aqui, o texto aqui está falando que você tem que garantir o ganho de pelo menos 10, só que com a informação adicional, né, que você vai ter que se preocupar um pouquinho com a resposta em frequência desse amplificador. O que eu quero dizer com isso, né? Os vários parâmetros de projeto aqui vão ter uma influência na resposta em frequência, se o amplificador vai amplificar, tá, com o mesmo ganho. Frequências mais graves, né, frequências médias no espectro de áudio e frequências mais agudas, né? O espectro de áudio, as frequências que a gente consegue definir com vida humano tal, vai desde 20 Hz, né, são as frequências mais graves, até 20 kHz, frequências extremamente agudas que, né, dependendo do caso aí, um ou outro nem consegue ouvir, então isso varia de pessoa para pessoa. Mas, grosso modo, tá, a informação, vamos dizer assim, né, a parte mais significativa da informação do sinal ali, as componentes de frequência com maior amplitude, vão estar ali entre 100 Hz, tá, e 6 kHz. Então, a ideia é você garantir esse ganho de 10, pelo menos nessa faixa aqui, com um certo bom senso, tá? Se o ganho 10 ali cair um pouco para frequências mais graves e um pouco para as frequências mais agudas, tem, né? Lógico que você vai tentar otimizar isso e tal, deixar da melhor forma possível, tá? Prevenir que isso aconteça, mas até certo ponto é um pouco inevitável. É isso que eu estou falando. Aí daí, né, então a gente tem que usar um pouco de bom senso nesse sentido. Mas, né, você vai ter que se preocupar aqui, né, de garantir esse ganho para essa faixa de frequência. Então a gente vai discutir depois, até por isso lá a análise AC, né, para você ver o espectro ali, plotar o espectro do ganho de tensão, vai ser importante para isso. Tá? Então não é só garantir ganho 10 em uma frequência fixa, é garantir ganho 10 ao longo do espectro com uma certa tolerância, né? Aqui tem um linkzinho para né, quem achar necessário aí e tal, com noções básicas do espectro de áudio, né? O que corresponde a frequências graves, médias e agudos, né? Sei lá, graves, vamos chutar aí de 10 Hz até uns 300, 400 Hz, médias, né, intervalo intermediário ao redor de 1K, né, então que a gente percebe como frequências médias que não seriam nem muito graves nem muito agudas, sei lá, de 500 Hz até 1K5, 2K, e depois acima de 1K5 tem frequências agudas, né. Então, tem recursos fartos aí na rede sobre isso daí, mas achei que seria interessante deixar um link aqui, né, só para talvez facilitar nesse sentido, tá? Beleza. Vamos lá. Então a gente vai projetar esse cara aqui, eu vou estar falando sobre isso daqui, tá? Nessa etapa aqui de projeto do ponto de polarização. Daí tem mais um vídeo aqui que vai ajudar nesse projeto, tá? Então aqui é um dos que eu recomendo fortemente, tá? Talvez os outros ali, mais a caráter de revisão, se você... Mas, de novo, né? Se você está percebendo que está tendo dificuldade, volta na teoria, porque o que eu estou falando para todos aqui, esse projeto está fortemente calcado na teoria, tá? Então, assistiu o vídeo sobre polarização de TBJs, então, né, onde são discutidas técnicas para garantir o ponto de polarização. Essa é a 25ª aula, essa eu considero que para fazer essa etapa do projeto aqui é bem importante, tá? Então, fortemente recomendo revisar.
E é isso, tá? Então, tem algumas coisas aqui que a gente vai deixar mais engessado, vamos dizer assim, né? Até porque experiências anteriores aí, se a gente deixar muitos graus de liberdade, né? O pessoal acaba tendo um pouquinho de dificuldade, né? Porque, sei lá, né? Você ter noção de que ordem de grandeza você escolher um resistor, tá? Porque a questão é o seguinte, né? Algumas coisas você vai ter que projetar, né? Usar a teoria tal, e projetar, mas alguns parâmetros você tem certa liberdade para escolher, mas alguns deles eu estou falando, tá? Então você tem que ter noção sobre isso. Então, por exemplo, né, vamos falar, né, o resistor do coletor aqui, você poderia, dentro de uma certa faixa aqui, utilizar diferentes valores que você ainda vai satisfazer o critério do ganho. Você quer ter um ganho de pelo menos 10, tá? Então você tem uma faixa aí, mas eu vou tentar chamar atenção aqui para alguns pontos que você tem que prestar atenção na hora de escolher os valores, e algumas coisas eu vou fixar, até para não deixar muito solto. Então, primeira delas, né, todo mundo usar VCC de 12 volts, tá? Então, 12 volts DC aqui, GND, beleza. Isso está fixo. Aí eu procurei colocar em negrito o que é para você projetar. Tá? Então, a dupla deve projetar a resistência do coletor, tá? Corrente de coletor, essas coisas vão influenciar o ganho aí, tá? E note que, por exemplo, a corrente DC de polarização do coletor, né, vai ser definida pela tensão base emissor. Então, essas coisas estão relacionadas, né? Então, você vai projetar essas coisas, tá? Além disso, eu estou deixando explícito aqui que é para ter um resistor no emissor. Você poderia projetar um amplificador emissor comum onde o emissor está aterrado, né? Mas esse cara aqui tem um papel que muitas vezes é importante ali de fazer com que o ganho seja mais independente aí da temperatura, né, e variações dos parâmetros e tal. Então, você vai projetar, né, o resistor do emissor aqui também. Tá? Ele vai ter que existir aqui. Pode ter um valor pequeno, tal, mas tem que ter um resistor aqui no emissor. Ok. E, além disso, né, você vai ter que projetar as duas resistências do divisor de tensão ali na entrada. Tá? Perceba que tem um detalhe aqui, né? Talvez vamos chamar a atenção disso aqui. Aqui você, nesse ponto aqui, tá? Você vai ter uma impedância de entrada, tá? Olhando para a base aqui do transistor bipolar NPN. Então, não é tão simples, né? Você definir a tensão da base aqui como se não tivesse nada conectado para o lado direito aqui. Faz sentido isso? Não é só, né? Por exemplo, você usar o divisor de tensão para calcular a tensão na base, né? R1 sobre R1 mais R2 vezes VCC vai ser a tensão aqui. Então, tome um pouco de cuidado com isso. Mas, divisor de tensão, você vai ter que projetar R1 e R2, tá? De novo, que a teoria pode ajudar bastante nesse sentido. E eu estou fixando aqui R1 mais R2, como a soma deles tem que dar 200 kΩ. Tudo bem? Então, isso é uma das coisas que eu falei que a gente está fixando esse semestre. E é, de fato, a modificação aqui que eu fiz com relação ao que a gente tinha no semestre passado. Tá? Então, R1 mais R2 tem que dar 200K, mas, né, aí você tem que projetar quais vão ser os valores individuais de R1 e R2. Vamos... outra coisa aqui, né, que acho que é legal a gente comentar é o seguinte, tá? Esse cara é um amplificador de tensão, né? Você vai estar alimentando uma carga que tem uma impedância baixa. Tudo bem, você vai ter um outro estágio aqui do coletor comum, o buffer, mas, né, a carga lá no final vai ter uma impedância baixa. Vamos lembrar, tá, que para um amplificador de tensão, você não deseja ter uma impedância de saída, né, que vai ser enxergada pela carga, que é muito alta. Tá? Então, lógico, resistência do coletor pode ter uma influência no ganho, mas você tem que levar isso que eu falei em conta, né, que você quer ter uma impedância de saída baixa na hora de projetar essa resistência do coletor. Para esse projeto aqui, como a gente quer alimentar no final lá uma carga de 8 ohms, né, eu vou falar que eu não usaria um valor de RC muito maior do que um K. Tá? Menor ou igual a isso.
Então, essa é outra orientação aí que eu estou dando. Isso, aí você fica mais livre para usar essa informação da forma que você quiser, mas eu estou falando, eu não usaria nesse projeto aqui esse RC maior do que 1K, e é isso. Então, essas são as duas restrições, tá? R1 mais R2, 200K. Por que, né, 200K? Porque, de novo, você quer ter uma impedância de entrada relativamente alta. A impedância de saída do amplificador de tensão, normalmente você quer que seja baixa, a de entrada alta, porque a gente já vai dar uma refrescada na memória nisso aí, né? Mas você vai ter um divisor de tensão na entrada aqui, né? Você quer que a maior parte da tensão caia na entrada para você não perder a amplitude do sinal. Senão, de nada adianta você amplificar o sinal, sendo que você está tendo muita perda de tensão. No divisor de tensão que vai ser formado entre a impedância de saída aqui da fonte ou do estágio anterior e a impedância de entrada, né? Essas duas impedâncias vão formar um divisor de tensão que pode fazer com que da impedância da tensão fornecida aqui só uma fração pequena caia aqui exatamente na entrada. Mesma coisa na saída, né? Se você tiver uma impedância de saída muito alta, né? Essa impedância de saída vai formar um divisor de tensão com a impedância de entrada do próximo estágio. Aí isso pode fazer com que da amplitude do sinal de tensão só uma fração pequena, né, chegue na saída do próximo estágio. Tá? Então, de forma geral, você quer uma impedância de entrada alta e uma impedância de saída baixa. Então, é um dos pontos aí, tá? E você tem que prestar atenção na hora de projetar esse cara, impedância de entrada e impedância de saída. A de entrada já está mais ou menos que fixada com os 200K, né, e tal. E que mais? Além disso, o modo de operação, né? Se o PBJ vai estar no corte, tá? Saturação, né? Isso aqui é para funcionar como um amplificador, então a gente tem que saber que modo que ele tem que estar operando e tal, né? Qual que é o VBE tem que ser, etc e tal. Então, não se esquecer dessas coisas aí. Acho que é isso, tá? Tendo, né, isso em vista, procedimento aqui para projeto fica meio que livre, né? Mas eu estou chamando a atenção aí de todo mundo para ser bastante descritivo em como você projetou as coisas, tá? Se as coisas, né, os valores das resistências, capacitâncias tal do projeto, mesmo que você conseguir amplificar satisfazendo os critérios que são pedidos tal, mas você não descreveu bem como você projetou e as coisas surgiram, né, do nada, né, tem diferentes formas que isso pode acontecer, tanto você, sei lá, olhar para o grupo do lado tal, quanto, né, na hora de fazer, quanto você adotar uma estratégia ali mais de tentativa e erro no simulador, né, ou seja, vai tentando até dar certo. A filosofia não é essa, tá? Aqui a ideia é projetar de fato, né, projetar esse cara. Então, ou seja, o que eu estou falando, né? Se na hora de fazer o relatório não estiver bem descrito, tá? Eu vou assumir que alguma dessas outras duas coisas aconteceu e daí vai ter como deveria ser aí, um desconto, né, em termos da nota. Aí, tá? Mas é isso. Então, só chamando a atenção para ficar claro aí, né, critério e tal. Então, o que eu estou orientando é o seguinte, né? Eu prefiro até que seja mais descritivo na hora de falar o que você fez, tá? E não precisa, né, fazer uma revisão muito extensa da teoria básica de eletrônica e tal, né, até porque isso aí está tudo no livro e tal. Então, se for para perder um tempo ali, eu acho que tome mais cuidado com essa parte aqui, até do que fazer uma introdução muito elaborada que muitas vezes não contribui tanto assim do meu ponto de vista, né? Então, mais orientações nesse sentido aí, beleza? Ok, acho que é isso. Daí, tendo feito o projeto, você vai validar ele usando o simulador. O projeto aqui que eu digo é da polarização, tá? Depois a gente vai falar do acoplamento, é mais simples, tá? Mas aí, por enquanto a gente está falando da polarização. Então, você vai fazer, basicamente aqui, eu estou pedindo para fazer todas as análises exclusivamente nesse ponto do projeto aqui, tá? Você vai fazer a análise DC, tá? Resposta em frequência, né? Análise AC de transiente, varredura DC para levantar a curva de resposta, né? Que, como é um amplificador de tensão, né? Você vai levantar uma curva
onde no eixo Y você vai ter a tensão na saída e no eixo X a tensão na entrada. Curva de resposta nesse sentido, né? Vai botar uma fonte DC na entrada aqui, tá? Varrer ela, variar a tensão DC e obter, né, o gráfico da tensão no coletor, tensão na saída, função da tensão na base, tensão na entrada. E já falei da análise de transiente, tá? E também a análise de função de transferência, né, que vai te fornecer impedância de entrada e de saída. Lógico, você vai projetar isso, calcular tal, mas é interessante você validar ali no SPICE, né, impedância de entrada e impedância de saída, até para verificar se está batendo com o que foi projetado e tal. Levando em conta isso que eu falei, né? Você quer uma impedância de entrada razoavelmente alta, de saída razoavelmente baixa. Então, você vai fazer todas essas análises aqui, né? Algumas delas são essenciais aqui para o projeto do ponto de polarização mesmo, tá? Então, a análise do potencial, análise DC, né, do SPICE, vai te dar potenciais e correntes DC, né? Tensão DC no coletor, corrente IC do coletor, tá? Tensão na base, daí você pode extrair o VBE e tal, tensão no emissor. Então, é fundamental. Além disso, essa curva de resposta que você vai obter na varredura DC, que eu acabei de falar, também, para você saber em que esse ponto de operação aqui, né, o ponto quiescente, a tensão no coletor, tensão na base, na entrada aqui, aonde ela se encontra nessa curva de resposta aqui. Tá? Daí você vai se situar ali e vai ter uma ideia se o seu amplificador vai se comportar de forma linear, se você vai ter uma excursão da saída adequada. Eu já vou puxar algumas ilustrações aqui para comentar mais detalhes isso aí, tá? Bom, a função de transferência a gente já comentou. Vamos lá, essas duas coisas vão ser básicas aqui para o projeto do ponto de operação. Então, nessa ilustração aqui, vamos se concentrar nessa curva do meio, tá? Ela está ilustrando o que você vai obter com a varredura DC e também com o ponto de operação ali, tá? Então, como eu falei, tá? Na varredura DC, você vai levantar um gráfico da tensão na saída, né? No caso desse estágio aqui é o coletor, né? Em função da tensão na entrada, tensão na base, tá? Varrendo a tensão na base ali com uma fonte DC, né? Fazendo ela variar. Então, da teoria, a gente sabe que para o emissor comum, né, você vai obter uma curva parecida com isso aqui, né? Uma característica de amplificação inversora, né, que a derivada aqui nesse ponto de operação é negativa. Você pode pegar a tensão da base e a tensão no coletor que você obteve desta análise aqui, do ponto de operação DC, tá? Tensão no coletor e na base, e situar ela, é o pontinho azul aqui que está ilustrado, tá? Situar ela na curva de resposta. Então, daí, né, só meio que chamando a atenção aqui e refrescando um pouco a memória, né? Daí você vai ter como saber, tá? Digamos que esse sinal aqui seja o sinal de entrada, né? Aqui a gente tem a tensão na entrada, que é a tensão na base. Então, sobreposto a esses valores DC, que estão representados com uma curva tracejada em azul, quando você acoplar o sinal, né, o sinal AC ou o sinal de áudio de fato, você vai ter isso aqui. Você vai ter um potencial DC, mas você vai ter uma componente aqui que pode ser o sinal de áudio ou pode ser uma senoide, se você estiver projetando as coisas e tal, que vai ser o sinal na entrada. E daí, né, isso aqui vai gerar na saída um sinal de saída. Se você fizer isso que eu estou comentando, né, pegar o ponto de operação tal, e verificar aonde ele está na curva de resposta, você vai ter uma forma visual aí bem interessante de ver, tá, se a excursão do seu sinal de saída vai estar numa faixa adequada, tá? Se a amplificação vai se dar de uma forma linear, né? Então eu pergunto, né, o que aconteceria se nessa curva de resposta em vermelho esse ponto de polarização tivesse mais aqui em cima, ou mais aqui embaixo, ou mais aqui no meio, né? Então, na hora de analisar isso aí, se perguntem isso daí, tá? Porque isso vai ter uma influência na linearidade aí, né, do amplificador. Quão linear ele vai ser para amplificar o sinal, tá? Se ele vai distorcer o sinal, se ele vai saturar. Então, isso aí, tá? Então, na hora de projetar o ponto de polarização, tá, tenham essas coisas que eu estou falando em mente. Então, esse é um aspecto, tá? Esse é um aspecto.
Então, no que diz respeito à polarização, acho que é o principal. Só que, além disso, nessa etapa, eu estou colocando aqui para você fazer uma análise AC, né, resposta em frequência, e uma análise transiente, elas estão aqui mais para você poder fazer uma comparação, né, porque nas próximas etapas que estão descritas aqui no roteiro, né, você vai fazer o projeto dos capacitores de acoplamento na entrada e saída, como eu falei, né, acoplamento capacitivo a gente vai usar. Estou pedindo para colocar ali um capacitor de desacoplamento do ponto de operação. Todas essas coisas, né, entre outras, podem ter uma influência bem forte na resposta em frequência. Tá? Então, você vai fazer essas análises aqui, mais para ter um antes e depois. Né? Você está fazendo aqui essas análises antes de fazer o projeto, tá? Do capacitor de acoplamento, e daí a ideia é que depois vocês façam elas novamente para ter uma ideia do que aconteceu e né, ganhar uma noção da influência aqui dos parâmetros de projeto na resposta em frequência. Então, estou falando da análise AC e um pouquinho da análise de transiente nesse caso. A análise AC, né, o que você vai fazer, o que você vai plotar ali no SPICE, né? O ganho, né, amplificador de tensão, então ganho de tensão, né? Tensão na saída, tensão no coletor, dividida pela tensão na entrada, tensão na base, em função da frequência. Né? Vai fazer uma análise AC, e aí, que tipo de informação você vai tirar disso aí, né? Talvez a melhor pergunta seria, o que você gostaria de ver aqui, né? Idealmente, no mundo ideal, você gostaria de ver o seu ganho, né? 10 um ganho de 10 em amplitude é um ganho de 10 dB, né? 10, tá? Não, amplitude de tensão seria 20 dB, né? Um ganho de 10 em amplitude aqui plano, tá? Ao longo do espectro, tá? 10 em termos de potência, que seria 10 dB, né? Então, um ganho plano aqui ao longo do espectro, tá? Você gostaria que, se for um ganho 10, né? Tanto as frequências mais graves, quanto as frequências médias, quanto as frequências agudas, elas sejam amplificadas iguais. Na prática, né, até pelo caráter aqui do tipo de amplificador, né, de um único transistor que a gente está projetando, isso você não vai conseguir, né, você vai ter dificuldade de conseguir isso. Então é possível, tá, só para não dar muito a resposta aí, né, é possível que essa resposta em frequência do ganho, né, tem uma característica que se assemelha mais, sei lá, um filtro passa-altas, né? Não sei que é um amplificador, mas ou, né, que essa resposta se assemelhe mais a um filtro rejeita-faixa ou um filtro passa-baixas, né? Ou seja, o ganho em frequências mais graves ou mais agudas ou médias não seja tão alto. Isso aí pode acontecer. Então, só estou dando todas as possibilidades aqui, né? Eu coloquei aqui nessa ilustração frequência de 1 kHz, tá? Porque, como eu disse, né, seria uma frequência que nem é muito aguda, nem é muito grave, né? Então, estou considerando que ela está ali no meio. Mas você pode ter todos esses tipos de coisa. O que você gostaria era que o amplificador amplificasse de forma plana ali do espectro. Tá? Então, você vai estar fazendo essa análise AC aqui, até para ver, né, como é que isso aqui, já de partida, quando você fez o projeto da polarização, como é que ele está se comportando. Depois, quando você projetar os capacitores de acoplamento e tudo mais, né, você vai poder ter uma noção de qual que é a influência desses caras aí, tá, na resposta em frequência. Tá? A análise de transiente, bom, a análise de transiente vai estar ligada um pouco aqui com as duas coisas. Né? Você vai pegar justamente essa frequência aqui de 1K, que está ali no meio do espectro de áudio ali, né? Não é nem muito grave nem muito aguda, e aplicar na entrada desse estágio aqui um sinal com uma amplitude apropriada, né? Então, pequena, e ver na saída, né, o que você obtém. Tá? O que você pode tirar de informação aqui, né? Se, por exemplo, o seu ponto de polarização tá adequado. Né? Então, note, né, essa curva verde corresponde a essa curva verde aqui, a vermelha aqui seria a amarela. Né? Dependendo do seu projeto da polarização, tá? Pode ser que a sua saída aqui, né, não seja uma versão fiel
do que você está tendo na entrada, que nesse caso aqui é uma senoide, que a gente está usando só para caracterizar, né? Então pode ser que você veja alguma espécie de distorção, né? O sinal pode saturar, né? Por exemplo, se você colocar uma senoide na entrada e ver uma onda quadrada na saída, que é possível, dependendo do ganho que você colocar, tal, ou algo que se assemelha a uma onda quadrada, você desconfia que está tendo alguma coisa errada, né? Então, ou seja, você vai usar isso aqui para validar o ponto de polarização também. Tá? Então, ele vai te dar informações adicionais que perceba que você não conseguiria extrair isso, tá, da resposta em frequência. Embora aqui na resposta em frequência você vai ver o ganho, né? E inclusive em função da frequência, tá? Se tiver acontecendo alguma espécie de saturação, distorção, isso vai ficar transparente para você aqui, tá? Na análise AC. Então, é importante você fazer isso aqui também. Análise de transiente, pelo menos uma frequência. Se quiser fazer mais frequências ali ao longo do espectro, né? Sei lá, para 300 Hz, 1K e meio, ou que seja, mais informação você vai ter, tá? E aí, beleza. Então, espero ter justificado aqui para que cada uma dessas análises vai servir, chamando a atenção que para polarização, né, a primeira e a terceira, talvez até a análise de transiente, vão ser as mais importantes. Bom, estou tentando ser o mais descritivo aqui para fazer a coisa fluir, tá, pessoal? Para realizar algumas dessas análises aqui, tá? Então a qualquer momento aí vocês me interrompam, a gente conversa. Então, para realizar algumas dessas análises, vamos lá, análise AC, a análise de transiente, você vai ter que usar, além do que está ilustrado aqui, você vai ter que usar uma fonte AC, né, seja na análise de transiente ou na análise AC, são fontes diferentes, mas são fontes senoidais, no caso aqui, que a gente está especificando. E para acoplar esse sinal AC, né, e até para isolar aqui essa tensão DC devido à fonte de polarização tal, da fonte AC e tudo mais, você vai ter que botar capacitores de acoplamento aqui, né, esse é o esquema que a gente está adotando. Beleza? Então, embora ele não esteja ilustrado aqui, só que note que nessa etapa você não projetou ainda esse capacitor de acoplamento na entrada e na saída. Vamos adiantar lá, né, e ver que você só vai projetar ele aqui. Tá? Aqui você já tem capacitor de acoplamento na entrada, na saída e o capacitor de desacoplamento. Então você não tem os valores bem definidos, projetados lá naquela etapa. Então, o que eu estou sugerindo aqui, né? Você pode utilizar valores de capacitância aqui, né, na entrada e na saída, bem altos, tá? Para fazer essas análises aqui, análise AC e análise de transiente, tá? Basta você, né, chutar valores aí, talvez, sei lá, centenas de microfarad, né? No simulador não tem problema, você pode usar até milifarad ou farad, tá? E vai fazer isso, tá? Então eu estou chamando a atenção, tome cuidado que se você for tentar colocar uma fonte aqui direto, você vai ter problema, você vai ter que ter algum capacitor de acoplamento. Como você não projetou esse cara ainda, tá? Use um valor alto aqui, né? Um valor de capacitância aí, milifarad, farad, e você não deve ter problema. Depois você vai projetar, né? Aí os próximos passos é só projetar esses caras certinho, né? Vamos falar assim. Então esse é um ponto, tá? Note essa observação aqui, não deixa passar batido isso aqui, senão você vai ter dificuldade na hora de fazer simulação. E é isso. Tranquilo, pessoal, até esse ponto aí. Vamos lá, então. Aí, agora, né, se tiver tudo funcionando aí, você vai projetar esses capacitores de acoplamento e pedindo aqui, né, como você tem um resistor ali no emissor, né, para generação do emissor, estou pedindo para desacoplar o ponto de operação, ou seja, botar esse capacitor no emissor aqui em paralelo, com o resistor RE, né, justamente para que do ponto de vista do sinal, né, o emissor esteja aterrado, né? Do ponto de vista de polarização, você quer ter esse resistor de emissor aqui, porque ele vai tornar aqui o ganho mais independente das tensões de alimentação, temperatura, etc. e tal. Mas do ponto de vista do sinal, até para ter um ganho maior e tal, né, vamos voltar para a teoria aí, né, para revisar esses conceitos. Esse cara aqui vai estar efetivamente ali, acima de uma determinada frequência, ele vai estar aterrando o emissor, né? Então, isso vai fazer com que o ganho
volte a ser grande, toda aquela história, né? Então, você vai projetar esse cara aqui também, tá? E os capacitores de acoplamento, né? De novo, a função aí é bloquear o sinal DC aqui, não deixar ele passar para a fonte, etc. e tal. Então, deixar passar só as frequências altas, digamos assim, não tão altas aqui, porque são frequências de áudio, né? Mas a função dele. Então, para fazer o projeto desses 3 capacitores, tá? Eu recomendo fortemente, de novo aqui, né, assistir, se não todo o vídeo, partes desse vídeo aqui, tá? Desacoplamento do ponto de operação e projeto dos capacitores de acoplamento. Tá? Nesse caso aqui é a aula 24. Tá? Essa etapa aqui é projetar o capacitor de desacoplamento, né? A seção 3. A seção 4 é projetar os outros 2 capacitores. Tá? Então, assista esse vídeo que você vai projetar, né, esse cara e depois esse outro cara aqui sem problemas. Tá? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para chamar a atenção. Tá, então utilizando o valor do capacitor de desacoplamento do ponto de operação, recalcule o ganho para pelo menos 3 frequências adequadas na faixa do espectro de áudio. Agora com esse cara aqui levado em consideração. Tá? Mas, beleza, você projetou os capacitores de acoplamento, desacoplamento de ponto de operação, e aqui você está num ponto, né, que você vai refazer, tá, a análise AC, né, a análise onde você vai observar a resposta em frequência, né, e refazer a análise de transiente, né, colocar novamente ali na entrada um sinal senoidal com uma amplitude pequena e verificar aqui como é que ele está amplificando. Tá? Por que você está refazendo essas 2 coisas aqui? Tá? Porque esses capacitores aqui vão ter uma forte influência na resposta em frequência e, além disso, tá, eles podem ter uma influência aqui na tensão que você vai observar na saída também. Tá? Então, para as diferentes frequências. Né? Então, eu estou pedindo para refazer, tá, essas 2 análises aqui e comparar, tá, e verificar qual que é a influência desses capacitores aí de acoplamento, desacoplamento, no espectro, né, e na resposta no domínio do tempo, beleza? Você vai ver, né, a ideia é ver qual que é a influência de cada um deles. Até por isso, tá, estou dando uma outra recomendação aqui que pode ajudar na hora da simulação. Tá? Então, a dica é a seguinte, se você quer ver o efeito de cada capacitor isoladamente, né, você pode rodar uma simulação fazendo com que os outros capacitores, né, assumam valores de capacitância bem altos, porque daí você meio que, né, minimiza a influência deles na resposta em frequência. O que eu estou falando? Né? Você pode rodar a simulação ali, sei lá, pelo menos 3 vezes, né? Uma com o valor, digamos que você está projetando esse capacitor na entrada, né? Uma com o valor que você está projetou lá na mão, tal, fazendo com que, por exemplo, esse Cout e esse CE, né, assumam valores bem grandes, como eu falei, milifarad, farad e tal, para ver a influência isolada desse cara. É a mesma coisa quando você estiver projetando o capacitor de saída, né? Joga valores bem altos para esses 2 caras e depois que você projetou, coloca o valor projetado aqui, aí você vai ver, comparando com aquela curva que a gente obteve lá, bem antes, quando eu estava projetando o ponto de polarização, né? O que você está obtendo só com a influência desse cara aqui, só com a influência desse cara aqui, só com a influência desse cara aqui. Isso pode ajudar. Lógico que você pode analisar tudo de uma vez e ver, mas aí você vai note que você vai estar vendo a resposta em frequência, né, composta dos 3 em conjunto, né? Então, se você quer isolar cada um, você pode fazer isso que eu tô sugerindo aqui, tá? Meio que isolar cada um, você pode fazer isso aqui. Então, só chamando a atenção disso daí, tá? E daí você vai responder, né? Como o capacitor de desacoplamento, os capacitores de acoplamento influenciou a resposta em frequência, né? Se baixou muito o ganho para uma faixa significativa de frequências ali, como é que você reprojetou para ter o ganho especificado ali na maior faixa possível e tal. Então, você vai tirar esse tipo de informação. E aí, em teoria, né, você já finalizou o projeto desse estágio aqui, né? Então, ponto de polarização, capacitores de acoplamento e desacoplamento são essas 3 coisas.
Só que eu estou pedindo aqui para você fazer uma última simulação pequena aqui, que é simplesmente o seguinte: você vai pegar, né, e ver o que vai acontecer se você colocasse o alto-falante já direto na saída desse estágio emissor comum. O que aconteceria se eu... Então, para isso, você vai pegar uma resistência de 8 ohms e colocar aqui entre a saída e o terra. Só isso. Tá? Note que até o momento você está simulando tudo com a saída em aberto, como se tivesse uma impedância de entrada do próximo estágio infinita, né, um aberto. E aí você vai ter uma resposta, né, que pode ser interessante. Mas a ideia é você observar o que aconteceria se você colocasse a carga aqui, ou seja, o alto-falante, na saída já direto nesse estágio. Tá? Ao fazer isso, tá, certamente você deveria observar aí mudanças, né, com relação ao que você obteve antes, na resposta em frequência, tá, no ganho de forma geral, no que você vai observar no domínio do tempo. Então, de novo, é só conectar a carga ali e refazer as duas análises. Análise AC e análise de transiente. Tá? Refazer, e daí você vai ter, né, deveria ter algumas constatações aí, tá, que ajudariam aí a perceber por que vai ser necessário o estágio seguinte, que é o buffer, tá, fazendo o link com a prática da semana que vem, né, da semana 12, que vai ser projetar esse coletor comum aí, esse buffer. Tá? Então, finalizando com isso daqui. Tá? Note que, tá, só para fechar, então a descrição é essa daqui. Tá? Eu tentei eu sei que está aparecendo bastante coisa, porque eu tentei ser bastante descritivo aí, dar o máximo de orientações possível aí para não deixar solto. Mas, vamos lá. E aí, até se eu chover no molhado em alguns aspectos, aí eu peço desculpa, mas eu acho que é melhor pecar pelo excesso do que deixar solto, tá? Vamos lá. Note que, tá? Para finalizar aqui, nessa parte do projeto, tá? Em nenhum momento a gente está trabalhando com sinal de áudio de fato. Então não é para fazer isso agora, tá? Para evitar dúvidas posteriores aí. Todos os sinais que você vai usar aqui vai ser, né, sinais senoidais. Você vai pegar uma fonte senoidal para fazer análise AC, né? Para fazer análise de transiente e tal, tá? Porque você está querendo só caracterizar aqui o seu projeto, né? Ver se ele tá certo. Só depois que a gente vai trabalhar com o sinal de áudio de fato na prática da semana que vem. Eu acho que eu esqueci de comentar um pouquinho. Eu falei que eu ia finalizar, mas espera aí que tem mais uma partezinha rápida, tá? Eu vou chamar a atenção aqui, ó. Esse vídeo aqui tá bem descritivo, né, em termos do que é para você fazer para projetar esses capacitores de acoplamento. Eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Para dar uma pré-orientação nesse sentido aqui, tá? Porque, sei lá, talvez algumas duplas aí eventualmente subestimem a importância da teoria, de ver os vídeos ou de voltar para a teoria e tal. Então, só para dar uma deixa aqui, na hora de você projetar os capacitores de acoplamento, tá? Como você deve proceder em linhas gerais aí, de novo, né? Algumas coisas aqui eu posso estar chovendo no molhado, mas acho que não tem problema, tá? É melhor a gente agir nesse sentido. Então vou comentar algumas coisas. Isso aqui está bem mais escrito, tá? Isso aqui é uma aula de provavelmente 1h30, então está bem mais escrito, muito mais bem descrito aqui, tá? Mas vamos lá. Qual que é a ideia, né? Para você projetar os capacitores de acoplamento. Então, o que está ilustrado aqui? Tá? Aqui é só uma ilustraçãozinha aqui dos dois estágios. Tá? O emissor comum e o coletor comum que a gente vai projetar na semana que vem. Né? Esses dois estágios estão aqui, né, cascateados. Você vai ter a carga aqui, que é a impedância do alto-falante, que seria os 8 ohms. A fonte com a impedância de entrada. Tá? Para projetar os capacitores de acoplamento, né, o conceito que você vai ter que ter por trás aqui é bem simples, né, o de divisor de tensão. Tá? Então, note, né, cada estágio de amplificação ilustrado como uma caixa preta, então só através da sua impedância de entrada e impedância de saída, né, e a fonte para representar o ganho e tal. Então, em cada interface, tá,
seja entre a fonte de tensão na entrada, né, que seria, no final das contas, ali vai ser o sinal de áudio, sei lá, né, a fonte do sinal de áudio, e a entrada do estágio, ou na saída de um estágio, né, a interface entre a saída de um estágio e a entrada do próximo estágio, ou a saída de um estágio e a carga, né, você sempre vai ter um divisor de tensão entre a impedância de saída do estágio anterior, né, que pode ser inclusive a fonte, né, a impedância de saída do estágio anterior e a impedância de entrada do estágio posterior, do estágio seguinte. Né, você sempre vai ter isso aqui. Então, da tensão na saída, né, digamos, a tensão nessa fonte da saída aqui do estágio, só uma fração vai cair, vai cair aqui, uma fração da tensão vai cair sobre a impedância de entrada do estágio seguinte, não é isso? Só que, adicionalmente, você vai ter aqui nessa interface um capacitor de acoplamento, tá? Para deixar passar só o sinal, né? Não deixar passar a componente DC. Então, essa capacitante de acoplamento tem que ser levada em conta, né? Então, ou seja, em cada uma dessas interfaces aqui, né, que você vai ter uma impedância, antes da interface você vai ter uma impedância de saída, depois da interface você vai ter uma impedância de entrada, você vai ter mais ou menos essa situação aqui, tá? Alguma, né, fonte de tensão aqui, alguma amplitude de tensão, né, que vai estar enxergando tudo isso aqui, a impedância de saída, o capacitor de acoplamento e a impedância de entrada, e daí a tensão na entrada do estágio mais à direita, né, vai ser a tensão sobre a impedância de entrada. O que você quer aqui? Né? Você quer que da tensão que o estágio precedente está entregando, né, a maior fração dela caia sobre a impedância de entrada do estágio seguinte. Tá? Então, isso aqui que você vai usar para projetar, são esses conceitos que você vai usar para projetar a capacitância de acoplamento. Né? Você quer que a razão entre esse Vin do estágio seguinte e o Vout na saída do estágio anterior seja mais próxima de 1. Tudo bem? Só que essa razão vai ser dada pelo divisor de tensão. Né? O que ela vai ser? Impedância de entrada, Zin, dividida pela soma das três impedâncias, né? Zout mais 1 sobre J-ωc de acoplamento, mais Zin, vezes o Vout. Né, divisor de tensão. Então, Vin vai ser igual a Zin sobre Zin mais Vout mais impedância capacitiva vezes Vout. Né? E você quer que o Vin seja o mais próximo do Vout possível. Né? Dessa tensão que esse estágio, digamos que esse estágio aqui está entregando, você quer que a maior fração dela caia na entrada do estágio seguinte. Então, para você ter Vin sobre Vout o mais próximo de 1, isso aqui, né, que vai ser menor ou igual a 1, tem que tender a ser o mais próximo de 1 possível. Tá? E aí perceba que se você projetou a impedância de saída e a impedância de entrada, aí isso também, né, a razão de você querer, se já não estava claro, né, a razão de você querer ter uma impedância de saída de um estágio a menor possível, né, e a impedância de entrada de qualquer um dos estágios a maior possível quando você está trabalhando com amplificadores de tensão, tem que ficar evidente dessa discussão. Então, uma vez que você projetou as impedâncias de entrada e de saída, tá? Esse critério aqui, né, de que isso aqui tem que se aproximar de uma melhor maneira possível, vai te dar uma equação, tá, que permite você calcular a capacitância de acoplamento. Tá? Então, digamos assim, a forma rigorosa de você projetar isso aqui é você ir por essa linha de raciocínio aqui. Tá? Isso está muito mais bem explicado no vídeo aqui. Tá? Então, só estou chamando a atenção, tá, para você. Como é que eu começo a projetar o capacitor de acoplamento? Então, para dar uma linha geral aí, o caminho a seguir nesse sentido. Beleza? De novo, tá, pessoal? O que eu falei, eu vou procurar uma dessas aulas aqui, seja para essa turma próxima ou alguma das anteriores, eu vou disponibilizar no YouTube. Eu já coloquei aí, né, o do semestre anterior, tá? Tem algumas modificações que foram feitas, mas é isso, tá? Então, na semana 11 você tem projeto do emissor comum, tá? Não sei se tem dúvidas aí, se